Penúltimo vídeo do Sermão do Monte. As últimas palavras do Senhor Jesus. As últimas palavras do discurso. Mateus, capítulo 7, de 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O Senhor Jesus encerra o seu discurso contando uma história, uma parábola, usando aquele recurso literário que eu falei, chamado paralelismo antitético. O homem construiu a casa na rocha, o outro homem construiu a casa na areia. Então, a rocha está em contraste com a areia. Um homem era prudente, o outro homem era insensato. Então, de um lado prudente, de outro lado insensato. Ambos ouviram a palavra, ambos ouviram a mensagem. Um praticou, o outro não pôs em prática. Então fica claro que essa história final é sobre tudo o que Jesus falou. Desde o início do capítulo 5, todo o capítulo 6 e agora o capítulo 7. Jesus está dizendo que todo aquele, então, todas as pessoas que estavam ouvindo, o que elas vão fazer com essa mensagem? É a mesma pergunta que eu te faço. Tu que está acompanhando esse estudo sobre o Sermão do Monte, desde o dia 1º de maio. Em primeiro lugar, eu te agradeço. E aí eu te pergunto, o que tu vai fazer com tudo que tu ouviu, com tudo que tu leu, que tu estudou, meditou, refletiu? A mensagem foi pregada, mas não basta ouvirmos, temos que praticar. Tiago diz que ser ouvinte é como alguém que se olha no espelho e logo se esquece. Nós temos que ser praticantes da palavra. Praticantes. Colocar em prática. Quando tu pensa na casa, tu pode pensar em ti mesmo como uma casa, habitação do Senhor Jesus, templo do Espírito Santo. Paulo diz que somos um tabernáculo terrestre. Se esse nosso edifício, se essa nossa casa se desfazer, nós temos uma casa eterna. Sabemos que uma casa pode ser literalmente uma casa, um lar onde abriga uma família. Sabemos que as casas hoje em dia estão tão divididas. Marido contra esposa, pai contra filho, enfim, muitas divisões nas casas. E a Bíblia diz que a casa dividida não fica em pé. Enfim, poderíamos pensar muitas coisas sobre casa,
sobre o que o Senhor Jesus estava dizendo aqui. Mas precisamos pensar também no contexto. Tu pensa assim, tá, mas quem é que vai construir uma casa na areia? Não tem como botar o alicerce, né? É que essa areia que Jesus está falando aí, não é a mesma areia que a gente pensa, que a gente conhece, que é essa areia que a gente pega na mão e os grãos assim. Não, é uma areia compacta, é uma areia seca, dura, diferente da que a gente conhece. Mas o que acontecia? Havia uma mudança nas estações, no tempo, e essa areia depois ficava molhada, se desfazia e o que foi colocado em cima dela, a construção desabava. Então é nesse contexto que Jesus está falando, porque parece assim que a pessoa assim, mas não faz sentido nenhum a pessoa construir uma casa na areia, é óbvio que não vai ficar. Não, era uma areia que as pessoas achavam que dava para construir, porque durante um tempo ela ficava em pé. E essa rocha? Que rocha é essa? Pessoas pensam no alto da montanha. Pode ser, mas é a questão de algo firme, algo que não se abala, um alicerce, uma pedra. Mas acima de tudo é o próprio Senhor Jesus. Ele é a rocha, a pedra angular que os construtores rejeitaram. Ele é o nosso fundamento, ele é o nosso alicerce, é ele que nos mantém de pé. Se nós quisermos ser qualquer coisa, tem que ser a partir de Jesus. E o que seria areia? Tudo que se esvai, tudo que apaga. Se tu escrever uma coisa na areia, o vento vai apagar, a água vai apagar. A gente pensa na areia do mar, né? Mas tem areia no rio também, né? Tem solos arenosos. Mas assim, ó, até para plantar na areia é muito difícil. São poucas as plantas que sobrevivem na areia. Então é uma contraposição, é um contraste. Entender uma vida firme, uma vida consolidada, uma vida baseada em princípios eternos, valores eternos, e uma vida levada pelo vento, uma vida que qualquer água desmancha. É esse o contraste. Tu vai seguir tudo o que tu ouviu, tu vai pôr em prática, tu vai construir a tua casa na rocha. Se tu ignorar, não praticar, esquecer, vai se dissipar, se desmanchar, vai se perder tudo, porque o firme fundamento é o Senhor Jesus. Aí eu quero chamar a atenção de que o que aconteceu com a casa do prudente também aconteceu com a casa do insensato. Vamos dizer assim, os abalos, os ataques, as aflições, as intempéries aconteceram para ambas as casas, para ambos construtores. Vamos ver ali, ó, no 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou. Aí vamos para o 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou. Já entenderam? O que acontece com as pessoas que são cristãs, que amam a Deus, que amam Jesus, muitas vezes é igual o que acontece com outras pessoas. Estamos no mundo e infelizmente estamos sujeitos aos problemas, ao mal, às surpresas, às ciladas, às armadilhas, às tragédias, os acidentes, as doenças. Estamos no mundo. Não somos anjos, não somos super-heróis. A promessa de Jesus para nós não é
ausência de problemas, ausência de tempestades, ausência de chuvas, ausência de enchentes. Não é isso que Ele nos promete. Ele nos promete o seu amor, a sua paz, a sua alegria, a sua presença, a sua proteção, as suas bênçãos. Sim, anjos que nos protegem. Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Acampa-se. Não é uma visitinha, não. Eles se acampam e nos protegem. Sabemos que muitas coisas o Senhor nos livra e nós nem imaginamos quantos livramentos diários pelo poder de Deus nas nossas vidas, pela presença de Deus nas nossas vidas. Mas eu quero te dizer que eu não sei qual é a chuva, qual é o rio, qual é o vento que está te atrapalhando, te prejudicando, te abalando. Mas seja lá o que for, se a tua casa, se tu estiveres firmado sobre a rocha, tu não vai desabar. É uma enfermidade, é uma doença, é um diagnóstico negativo, é desemprego, é um filho que foi para longe, é uma perda, uma morte, um luto, é uma dificuldade financeira. Qual é a chuva forte? Qual é o vento forte? Qual é o rio que está subindo, que tu está quase te afogando? Seja lá o que for, tu pode confiar em Jesus. Tu pode acreditar que quem venceu a morte, quem ressuscitou, tem poder sobre qualquer dificuldade, sobre qualquer desafio, sobre qualquer problema. Que nós possamos pôr em prática tudo o que nós aprendemos nesses dias. Que nós possamos firmar os nossos pés sobre a rocha, uma rocha mais alta que nós. Só Deus pode nos levar para um lugar seguro. O nome de Deus é uma torre forte. Ele é um escudo para aqueles que confiam nele. E por outro lado eu te digo, se tu confiar em ti mesmo, nas tuas construções, olha o finalzinho, grande vai ser a tua ruína. Não confia no teu braço, nem confia na força dos teus ganhos, das tuas riquezas, ou na tua saúde, na tua própria inteligência. Não te estriba na tua inteligência. Essa é uma tradução antiga, mas eu acho tão lindo isso. Não confia na tua própria inteligência. Não pensa que é tu que faz. Porque o ar que tu respira, que está no teu pulmão, o fôlego de vida, vem de Deus. Tu depende de Deus. Então, se tu está sendo insensato, se mesmo ouvindo tudo o que tu ouviu, tu ainda acha que tu tem força, poder e capacidade individual para construir a casa, eu te digo, é inevitável que venham as chuvas, que venham os ventos, que os rios transbordem. E pode, de uma forma inesperada, vir a ruína sobre a tua vida, sobre a tua família. Então, corre para Deus, corre para Jesus, corre para a palavra dele, busca o Espírito Santo.
tu vai experimentar a verdadeira vida, a vida eterna. Muito obrigada quem chegou até aqui, quem ficou até o final, até as últimas palavras do Senhor Jesus. E amanhã a gente conclui. Amanhã seria, vamos dizer assim, o resumo, né? O fim do Sermão do Monte. Muito obrigada.